Hoje quero compartilhar uma palavra ao seu coração que eu intitulei de A Causa dos Nossos Problemas Financeiros. A causa dos nossos problemas financeiros. Normalmente nós olhamos para esse assunto de uma forma superficial e julgamos que os problemas econômicos macros e também financeiros micros da nossa casa estão baseados somente em má administração, pouco salário, ou seja lá o que for. E o que nós vamos perceber à luz da palavra de Deus é que os problemas financeiros têm raízes mais profundas. Fato é inegável que nós vivemos em um tempo onde a economia global está instável e ameaçada. Por exemplo, na semana retrasada, declarou-se guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, e isso tende a afetar o mundo todo, o comércio no mundo todo. O dólar subindo cada vez mais, e ora descendo, ora subindo, o custo de vida aumentando avassaladoramente, a ansiedade financeira tomando conta do coração de muita gente, no Brasil em especial, a taxa Selic nas alturas, taxa de juros terrível, além de inflações altíssimas. Por exemplo, talvez você não sinta ou não perceba, mas sabia que do ano passado para esse ano, o feijão ficou 42% mais caro. O arroz, ele ficou 37% mais caro. Aves, ovos, ficaram 24% mais caros. Carne, 27%. Enfim, a inflação tem tocado todas as áreas da vida. E fato é que o mundo, o Brasil e talvez a sua casa esteja afetado por escassez, crise financeira e dificuldades econômicas. E diante desse prisma e dessa realidade, o que nós vamos perceber é que sim, obviamente, a má gestão prática dos nossos recursos, eles desembocam em problemas financeiros. Porém, a palavra de Deus nos mostra de maneira contundente que os problemas financeiros não são apenas econômicos, mas também são espirituais e morais. A raiz mais profunda dos problemas financeiros passam por nossa espiritualidade, tanto individual quanto coletiva, enquanto nação e geração, como também pela nossa moralidade. Para falarmos sobre isso, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no profeta Ageu, no capítulo de número 1. Profeta Ageu, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 2 em diante. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te contextualizar na altura do campeonato do profeta Ageu e nas palavras que ele vai falar daqui a pouquinho. Ageu profetiza contra Israel pós-exílio babilônico. Historicamente, o profeta Jeremias havia alertado Israel por volta do ano 635, 640 a.C., que haveria um iminente problema vindo à frente para Israel, que Israel seria levada ao exílio, ao cativeiro. Por qual motivo? Porque o povo de Deus no Antigo Testamento havia pecado contra o Senhor. De quais maneiras? Haviam adorado outros deuses que não o único Deus, haviam se entregado a práticas pagãs, estavam deixando de observar os decretos de Deus. Então Jeremias anuncia dizendo: Deus levará a nação de Israel durante 70 semanas, e a nação de Israel ficará exilada na Babilônia durante um tempo de disciplina e correção do Senhor. E de fato, foi exatamente isso que aconteceu. No ano 605 a.C., Jerusalém foi invadida e grande parte da população de Israel, os hebreus, foram transladados e levados até a Babilônia.
e lá na Babilônia ficaram durante um período de 70 anos exilados, para que então, sob essa disciplina, eles observassem os seus erros, se convertessem dos seus maus caminhos, se arrependessem das suas práticas e depois então retornassem a Jerusalém, agora em uma postura completamente diferente. É como quando um pai vai disciplinar um filho. Quantos aqui são pais? Nós não disciplinamos nossos filhos porque não amamos, muito pelo contrário, disciplinamos porque amamos. E quando a disciplina, ela de fato é baseada no amor, ela sem sombra de dúvida dói muito mais para o pai do que para o filho. Certamente Deus não se agradou em ver seu povo sofrendo no exílio babilônico. Porém Deus sabia que esse povo precisava ser disciplinado para converter o seu coração pecaminoso e caído. E durante o período da Babilônia, de fato e verdade, o povo gradualmente foi percebendo seus pecados e se voltando em favor do Senhor. Por exemplo, durante o exílio babilônico, é escrito o Salmo de número 137, aonde o povo de Deus no exílio babilônico diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião, que é Israel, ok? Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos os galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Esse salmo é uma constatação que a disciplina estava funcionando. É como, por exemplo, você submete teu filho a uma disciplina e em meio a ela ele diz: pai, eu entendi, eu pequei contra você, eu errei contra a mamãe e eu preciso endireitar meu caminho, eu compreendi, eu entendi que tem que estudar mais, eu entendi que tem que me dedicar mais, eu entendi que não devo mentir, eu compreendi. É isso que Jerusalém está falando no exílio babilônico. Deus, nós entendemos que nós não o tínhamos como prioridade e agora estamos aqui no exílio porque nós não o adoramos como deveríamos o adorar. Por isso, Deus, alivia a barra, deixa essa disciplina cessar. Nós ansiamos e desejamos voltar para esse lugar de prosperidade, alegria, paz que nós tínhamos em Jerusalém. Então Deus encerra o período de disciplina do seu povo na Babilônia, e o povo gradualmente começa a retornar para Jerusalém em 3 ondas, uma liderada por Esdras, outra por Neemias, e por fim o profeta Ageu é um dos profetas finais do período do retorno do exílio babilônico, aonde Jerusalém está sendo reconstruída. Agora, o que é curioso é que poucos anos depois de retornar a Jerusalém, Deus, através de Ageu, vai novamente confrontar o pecado desse povo que havia sido disciplinado anteriormente. Se você está com essa Bíblia aberta, olha só o que diz o texto de Ageu, capítulo 1, verso de número 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Deixa a tua Bíblia aberta, a gente vai voltar para ela, mas antes vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra e colocamos o nosso coração disposto e disponível a ser quebrado pelo Senhor. Senhor,
Quebranta-nos. Quebranta-nos como teu povo, quebranta-nos como teus filhos, quebranta-nos como nação, quebranta-nos como geração. Senhor, ensina-nos a tua verdade, para que possamos nos arrepender e nos voltar para ti. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento, que a palavra revelada possa ser clara aos nossos ouvidos, e seja afiada como uma espada, que transforma quem nós somos. Fala conosco, Senhor. Aqueles que ainda não caminham contigo, eu clamo a ti, Espírito Santo de Deus, fale com eles e atraia-os para perto de ti. Nós que temos caminhado contigo, Senhor, ensina-nos a andarmos em adoração, em quebrantamento diante do Senhor. Nós carecemos do Senhor e oramos em nome de Jesus, amém. Deus havia disciplinado o povo, porque o povo de Deus havia trocado suas prioridades. Trocaram suas prioridades amando outras coisas que não o Senhor, e por isso foram então disciplinados. É interessante porque isso acontece em qualquer casa normal de pais com filhos. Por exemplo, volta e meia em casa a gente tem que corrigir a rota dos nossos filhos, porque a gente vai olhar as notas deles e as notas estão caindo. E aí quando estão caindo a gente olha para o tempo que estão gastando jogando videogame ou algo do tipo e está muito grande. E aí então a gente fica irado e diz, não é a sua prioridade o videogame, a sua prioridade são os estudos. E a Lara em especial, ela tem uma habilidade enorme de constranger. Então ela vai torcendo, esmagando, até sair suco do limão, fazendo com que os nossos filhos compreendam que a prioridade deles é estudar e não jogar. E obviamente que não existe problema em eles se entreterem, se divertirem ou coisa do tipo. Entretanto, não é essa a prioridade. E no meio dessa disciplina e correção, eles prontamente dizem, pai, confia em mim, eu vou ser o melhor aluno da história, da galáxia, eu vou me arrepender e mudar tudo. Assim como Israel fez com Deus. E por esse motivo Deus tirou Israel da disciplina. E quando eles voltaram para Jerusalém, adivinha qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Novamente, trocaram suas prioridades. Eles estavam em meio à disciplina clamando, como seria bom se voltássemos a Jerusalém, como seria bom se vivêssemos em paz novamente, como seria bom se vivêssemos em prosperidade novamente. Deus concede a eles a liberdade, e a primeira coisa que eles fazem ao retornar a Jerusalém, é novamente inverter suas prioridades, dizendo para Deus, por exemplo, que eles não tinham tempo para as coisas de Deus, que eles estavam muito ocupados, eles não tinham recursos, eles não tinham possibilidade de servir ao Senhor. Eles estavam gastando o tempo deles em coisas supérfluas, em coisas pessoais, egoístas, em luxos que não condizem com a adoração a Deus. Eles estavam investindo no status, no estilo de vida, mas ignorando princípios do reino de Deus, como a adoração, a generosidade, a mordomia, a fidelidade. Porque o que estava sendo demonstrado é que de fato e verdade Deus não era prioridade para eles. E isso é curioso, porque estudando a história da humanidade, em especial o período pós-reforma protestante, a gente percebe o quanto uma nação, uma geração que coloca Deus como prioridade, é afetada positivamente pela bênção, pelo favor de Deus e pela prosperidade. Existe um sociólogo chamado Max Weber,
que ele analisou exatamente esse fenômeno do pós-protestantismo. E esse fenômeno é intitulado por ele de ética protestante e o espírito do capitalismo. E a partir de Max Weber, ele analisou nações, civilizações que haviam abraçado a ética protestante e o quanto isso havia os beneficiado. Por exemplo, dentre essas nações, Coreia do Sul. A Coreia do Sul, no período pós-guerra, 1953, ela estava em frangalhos, em ruína total. Entretanto, logo depois do período pós-guerra, a igreja protestante se tornou o centro da reconstrução nacional. Missionários americanos foram para a Coreia do Sul plantar igrejas, pregar o evangelho, estabelecer uma sociedade protestante. O que é curioso, que a Coreia do Sul, em 70 anos, em 1953, a Coreia do Sul era o 20º país mais pobre do mundo. Hoje, a Coreia do Sul é o 13º país mais próspero do mundo. E grande parte disso influenciado pela ética protestante que norteou a maneira como os coreanos passaram a viver. Talvez você não saiba, mas inclusive a Coreia do Sul é o lugar que abriga as maiores igrejas do mundo. A Coreia do Sul, eles têm igrejas de 800 mil membros, 500 mil membros em Seul, igrejas enormes, uma geração toda que se voltou para o Senhor, se voltou para a piedade, se voltou para a ética protestante. E não apenas a Coreia do Sul, como também, por exemplo, o próprio Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, desde a sua fundação, foi fundado com a intenção de ser um país onde Deus é o Senhor da nação. E curiosamente, desde o ano 1870, os Estados Unidos assumiu a vanguarda do país mais próspero do mundo e permanece durante mais de um século sendo o país mais próspero no mundo, assumindo a vanguarda e o pioneirismo da economia mundial. Coisas como, por exemplo, empreendedorismo como vocação divina, responsabilidade pessoal diante de Deus, generosidade, filantropia, fazem parte da comunidade americana. E que os levou a prosperar. Você sabia, curiosamente, que os fundadores de Nova York foram os colonos que chegaram em Recife, no Brasil, e foram expulsos do Recife, e sendo expulsos do Recife, fundaram Nova York, que sem sombra de dúvida é uma das capitais, metrópoles do mundo mais prósperas que existe. Outros países, como por exemplo, Alemanha, Suíça, Holanda, Reino Unido, os países escandinavos, também usufruíram dos mesmos benefícios do protestantismo. Abraçaram a ética protestante, estabeleceram Deus como prioridade das suas nações e gerações, e o que eles escolheram foi prosperidade. Não preciso falar para você sobre a Suíça, não preciso falar sobre a Alemanha, não preciso falar sobre a Holanda, sobre a Inglaterra, todos países extremamente prósperos. E a sua prosperidade, segundo Max Weber, oriunda de um retorno à espiritualidade. Inclusive, olhando a tese de Max Weber, nós podemos elencar pelo menos 7 princípios da ética protestante que foram abraçadas por esses países e que, por sua vez, resultaram em prosperidade a médio e longo prazo nas suas nações. Quais práticas e princípios da ética protestante eles abraçaram? Por exemplo, primeiro princípio, vocação como chamado divino. Nesses países, trabalho não é uma maldição, trabalho é uma vocação. Nós não trabalhamos porque precisamos trabalhar, nós trabalhamos porque fomos criados para trabalhar, somos vocacionados ao trabalho, e isso muda tudo. Um profissional que trabalha como forma de maldição e obrigação, certamente não trabalha como alguém que entende que é uma vocação trabalhar.
Alguém que está trabalhando num canteiro de obra como vocação, certamente vai se esmerar muito mais do que alguém que está apenas cumprindo horas de trabalho para tirar seu sustento no final do mês. Segundo princípio, trabalho como adoração. Trabalho não é apenas sustento, trabalho é uma forma de culto a Deus. Trabalho é uma forma de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus trabalhando. Nós adoramos a Deus exercendo a nossa vocação, não apenas por sustento, mas também como missão pessoal e coletiva. Terceiro, educação para todos. Curiosamente, foi a reforma protestante que levantou a bandeira de que a educação deveria ser dada de forma universal. Foi a pedagogia de Calvino em Genebra que influenciou o mundo todo e que trouxe acesso para todas as crianças no que diz respeito à educação. Até então, o pensamento medieval católico romano excluía as pessoas da educação e dava apenas aos clérigos e às elites a educação. A reforma protestante ensinou que todos devem ter acesso à educação. Quarto, mordomia e diligência. A administração fiel dos recursos, o zelo pelos recursos, compreendendo que eles são dádivas e bênçãos de Deus, e dessa forma não devem ser utilizados de forma vã e sem temor, mas devem ser administrados com diligência. Quinto, autogoverno moral, consciência moldada pela palavra de Deus, ou seja, administrarmos os recursos a partir do temor da palavra de Deus e não a partir dos impulsos consumistas. Sexto, liberdade com responsabilidade. A ética protestante, ela divulgou a ideia de uma economia mais liberal, onde as pessoas têm liberdade para desenvolver seus negócios, e isso feito de uma forma responsável e não libertina. Feito não para o acúmulo pessoal, mas para a bênção coletiva de uma nação. Sétimo, justiça e integridade. Talvez você não estudou isso em história, mas além do direito romano, aquilo que moldou o direito ocidental foi a reforma protestante, em especial Genebra de Calvino, que trouxe lucidez sobre a ideia de justiça e o quanto isso beneficia uma sociedade, porque de fato a insegurança jurídica afeta profundamente a economia de uma nação. Um lugar onde não se sabe o que é certo e o que é errado, um lugar onde traficantes são absolvidos, corruptos são absolvidos e pessoas simples são julgadas e condenadas. Isso certamente traz todo tipo de desconforto para que haja investimento e prosperidade de uma nação. Em outras palavras, o que Max Weber prova é que Ageu estava certo. O problema financeiro, econômico de uma nação é mais profundo do que a própria economia dela. O problema econômico de uma nação é a falta de prioridade em relação a Deus. Uma nação que se esquece de Deus é uma nação que caminha para a derrocata, para a ruína e para a destruição. Uma nação que teme ao Senhor, uma família que teme ao Senhor, é uma família que ruma para a prosperidade, para a bênção e favor de Deus. Diante disso, olha só o que diz o verso de número 5 de Ageu capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. E agora eu quero te convidar a fazer uma autoanálise. O que tem acontecido com Israel naquela altura do campeonato? Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não saciam. Bebem, mas não matam a sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como vocês o colocassem em bolsos furados. E é óbvio que isso tem um fator espiritual envolvido. É óbvio.
Mas além de um fator espiritual envolvido, existe um fator lógico envolvido. E qual é o fator lógico envolvido? Uma administração sem propósito gera frustração. Quando nós administramos nossos recursos, deixando de visar a glória de Deus, deixando de visar a nossa vocação, isso leva-nos à frustração, porque nunca vai estar bom, nunca vai estar bom. Eu não sei se você ouviu recentemente o depoimento da Anitta, cantora Anitta, falando a respeito do vazio que ela sente na alma dela. Não preciso nem dizer para você o quão rica, próspera, conhecida, reconhecida mundialmente a Anitta é. Mas o vazio de propósito faz com que ela coma e não se satisfaça, beba, mas não mate a sua sede, coloque o seu salário em uma bolsa furada, e que nunca é suficiente. É curioso falar sobre isso, porque ainda esses dias eu estava atendendo uma irmã da nossa igreja, e pela graça de Deus, Deus a fez prosperar muito ao longo da história, e ela estava comentando a respeito de um tempo e um período onde ela orou a Deus uma oração corajosa. Ela viu que o seu marido estava prosperando muito, e ela ficou com medo de seu marido perder o coração com tanto dinheiro, e a oração dela foi: Deus, me faça pobre, mas que eu não deixe de te adorar. Que me faça pobre, mas que você não deixe de ser o primeiro lugar na minha vida. Você teria coragem de fazer essa oração? Aliás, esses dias mesmo eu vi aqueles videozinhos curtos de Instagram, alguém chegando e dizendo: você preferia algo do tipo ganhar R$1 milhão ou se encontrar com Jesus? E eu fiquei pasmo. 98% de quem falou naquela entrevista falou que preferia R$1 milhão do que estar com Jesus. E isso é uma denúncia tácita do quanto a nossa nação, a nossa geração, o nosso tempo se esqueceu de Deus. E inclusive, diga-se de passagem, tem manipulado Deus para o seu próprio benefício. Vide a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade senão uma forma de manipular Deus para que nós sejamos adorados e não Deus? Uma administração sem propósito gera frustração. Escute aqui, meu irmão: honrar a Deus não é apenas entregar 10% do seu salário. Honrar a Deus é administrar os 100% com temor, generosidade, adoração e propósito. E deixa eu lhe fazer uma pergunta de foro pessoal. Se você fosse organizado financeiramente e tivesse uma planilha de gastos, essa planilha de gastos apontaria que você adora a Deus, que você é uma pessoa generosa e que você vive para um propósito maior que a sua vida, sim ou não? Ou essa planilha denunciaria que você vive para os seus próprios caprichos, que você adora a si próprio e que Deus, quando a gente tem tempo, quando a gente tem sobra. Israel foi exilada e levada à escassez, porque deixou de adorar a Deus como deveria ser adorado. E quando retorna da disciplina, ao invés de perceber o seu erro e mudar seus caminhos, ela volta ao mesmo comportamento. Deus não é prioridade. E isso é denunciado através de uma administração que visa a si próprio e não o Senhor. Olha o verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram este pouco para casa, eu os fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos.
enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm orvalho e a terra produz colheitas. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. O que Deus está dizendo para Israel é: parece que o exílio babilônico não foi suficiente, e não sendo suficiente, Deus pode usar a escassez para corrigir o nosso caminho, como estava usando a escassez para corrigir o povo de Israel pós-exílio babilônico. O que Deus está dizendo para Israel é: eu soprarei da minha casa todas essas sobras que vocês me trazem, porque fato é que vocês não têm me adorado como Deus. É bem verdade que nem todo problema financeiro é culpa nossa, até porque isso está muito relacionado com essa coisa meio binária da teologia da prosperidade. Entretanto, é bem verdade que de forma macro e a longo prazo, a escassez e a pobreza é oriunda do pecado do ser humano, que se distanciou de Deus, abandonou valores eternos e colocou outras coisas no lugar que pertence ao Senhor. O que é curioso é que, por exemplo, a nossa própria moeda monetária, o real, na sua nota, tem escrito: Deus seja louvado, como lembrando a nós que Deus precisa ser louvado com o nosso dinheiro, que Deus precisa ser adorado com o nosso dinheiro. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas há 3 anos atrás houve uma tentativa de tentar tirar esse enunciado da nota do real. Um partido qualquer aí tentou tirar esse enunciado da nota do real, obviamente com a tentativa de tirar Deus do cenário de uma nação. Ou ainda, o dólar americano que diz: In God we trust, ou seja, em Deus nós confiamos. Essa frase é a frase dos pais fundadores da América, e está na nota do dólar, sabe para quê? Como uma maneira de anunciar de que eles não confiam no dinheiro, eles confiam no Deus que está acima do dinheiro. A grande verdade é que as nossas riquezas precisam apontar para Deus e para a sua glória. E deixa eu lhe falar alguns números que denunciam o quanto Deus não é prioridade na nossa nação e na nossa geração. Uma pesquisa da FGV constatou, olha só esse número, uma pesquisa da FGV constatou que no Brasil, os evangélicos tradicionais doam em média 1,48% da sua renda. Ou seja, o crente evangélico, frequentador de igreja, devolve a Deus como forma de oferta 1,48% da sua renda. Parece-me que biblicamente eles tinham um equívoco aqui, não é? O Instituto Barnum, um instituto americano, ele também levantou alguns números alarmantes a respeito do assunto. Olha só o que ele diz, esse estudo: 36% dos cristãos não sabem o que significa dízimo. Se você for perguntar a 36% dos cristãos, eles não sabem explicar biblicamente o que é o dízimo. Ou ainda, o Instituto Barna levantou que apenas 21%, a cada 5 pessoas, uma separa 10% ou mais da sua renda como uma oferta a Deus. A cada 5 frequentadores de igreja, uma pessoa oferta 10% ou mais da sua renda como forma de adoração a Deus. Além disso, isso aqui também me chocou no Instituto Barna, constatou-se que 25% dos entrevistados que doam 10% ou mais, apenas 25% deles doam para a igreja a qual eles fazem parte.
O restante dizem que doam para instituições de caridade, filantropia ou algo do tipo. Em outras palavras, a denúncia desses números é qual? Como Israel, somos uma geração onde Deus não é em absoluto a nossa prioridade. Inclusive, preparando esse sermão, eu escrevi um texto, eu quero ler esse texto para você. Preste atenção. Uma sociedade que colhe escassez. Vivemos em uma sociedade que se escandaliza com quem entrega o dízimo, mas considera normal gastar o equivalente para ver 22 homens correndo atrás de uma bola em um jogo de futebol, ou para ver o equivalente em um show da Taylor Swift ou algo do tipo. Uma sociedade que reluta em dar 10% a Deus, mas é assaltada passivamente todos os meses por um Estado que suga 40% da nossa renda em impostos. Uma sociedade que critica quando a igreja compra um terreno para expandir seu serviço, mas aplaude celebridades que compram ilhas ou constroem pistas de pouso dentro da sua casa. Uma sociedade que chama de tolo aquele que é justo na rescisão de um contrato, como se honestidade fosse fraqueza. Uma sociedade que despreza a honra da palavra empenhada, ensinando que promessa vale apenas quando é conveniente e que caráter pode ser negociado. Uma sociedade que chama de vencedor um funkeiro ostentação que anda por aí com um carrão, mas que a vida deles é um retrato de vazio, vício e vaidade. Uma sociedade que acha normal um shopping center com mármore, LED e ar-condicionado, mas se incomoda com uma igreja bonita e funcional. Uma sociedade que investe milhões em estruturas escolares, mas despreza valores que deveriam nortear a formação dos nossos filhos. Uma sociedade que idolatra o entretenimento, despreza a eternidade, que troca o sagrado pelo passageiro, o eterno pelo descartável. Qual é o resultado? Escassez. Escassez de propósito, de caráter, de confiança, de família, de sentido, de verdade e, por fim, de dinheiro. Porque onde os valores são invertidos, as consequências são inevitáveis. Onde o trivial é exaltado e o eterno é ridicularizado, não há prosperidade duradoura, apenas mais vazio, mais ansiedade, mais correria e mais miséria de alma. A escassez não começa no bolso, ela começa no espírito, depois contamina a moral e só então atinge as finanças. E quando tudo faltar, descobrirão que não era de dinheiro que precisavam, mas era de Deus. Israel estava pecando porque estava adorando outras coisas que não o Senhor. E a maneira como eles administravam seus recursos denunciava tacitamente isso. E talvez algo que você nunca tenha ponderado é que sim, a maneira como administramos o nosso dinheiro é espiritual. E é tão espiritual quanto orar, é tão espiritual quanto levantar as mãos, é tão espiritual quanto participar da ceia ou se batizar. A maneira como lidamos com o dinheiro é espiritual, tanto é espiritual que na palavra de Deus 2.350 versículos falam sobre dinheiro. Isso é cerca de 500 a mais do que oração e 500 a mais do que fé. Cerca de 15% de tudo que Jesus falou nos evangelhos era relacionado ao dinheiro. Das 38 parábolas de Jesus, 16 tratam de algum aspecto ligado às finanças. Ou seja, dinheiro é espiritual. E a grande questão levantada por Ageu é: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura lábios que cantam canções vazias. Deus procura gente que reconhece que Ele é o primeiro e que Ele é a finalidade de todas as coisas. Com isso, por fim, eu quero chamar a tua atenção para algo. Deus não é contra a prosperidade. Amém? Pelo contrário, Ele ama a prosperidade. Ele promete prosperidade aos seus filhos. Deus não é contra a prosperidade, mas Ele rejeita a falsa prosperidade.
A verdadeira prosperidade traz paz, alegria como fruto da adoração e da boa administração. A falsa prosperidade gera tristeza, solidão, como resultado da ganância e da idolatria. O que nós vemos a partir da ética protestante é que a verdadeira prosperidade produz virtudes. A falsa prosperidade é um tiro no pé de uma sociedade decadente e que caminha a passos largos para a ruína. Por fim, eu quero deixar com você 3 aplicações práticas. Primeira delas, reavalie suas prioridades. Reavalie o que é primeiro na sua vida. E não fique enganando a si mesmo. Como diria a palavra de Deus, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Não adianta mentir para Deus acerca do que é primeiro na sua vida. Segundo, organize sua vida financeira. A boa mordomia e a boa administração é uma adoração a Deus. A mordomia dos nossos recursos é uma forma de cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Terceiro, e por fim, volte-se a Deus com arrependimento e fé. Porque como um pai, Deus não tem prazer em disciplinar seus filhos. Pelo contrário, Ele disciplina quem ama, visando a bênção e a prosperidade de quem Ele disciplina. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, diante dessas verdades bíblicas, nós clamamos a Ti. Sonda o nosso coração. Examina o nosso coração. Nós não queremos, ó Pai, como Israel, nos voltar para falsos deuses e viver uma vida vazia de propósito. Queremos, ó Pai, viver para a Tua glória, porque reconhecemos que se temos alguma bênção, alguma dádiva, é o Senhor quem nos deu. E por isso eu clamo a Ti, Pai, durante esse tema, desperta-nos para adorarmos ao Senhor, desperta-nos para a boa administração, desperta-nos para trabalharmos com vocação e amor em adoração a Ti, desperta-nos, ó Pai, para de fato honrarmos ao Senhor, e dessa maneira podermos colher prosperidade e bênção para os nossos filhos, netos e aqueles que ainda virão. Fala conosco nesse sentido, Senhor. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Essa mensagem, ela atira para 2 lados. Primeiro, para você que já tem caminhado com Deus e percebe que Deus algum dia foi prioridade na nossa vida e deixou de ser. E esse é um convite ao arrependimento. Segundo, para aqueles que nunca fizeram de Deus sua prioridade, que vivem uma vida como se Deus não existisse, ainda que crescem que Ele exista. Sobre essas pessoas, eu quero dizer que Deus está aberto e amorosamente com a mão estendida, para poder te salvar e te dar uma nova vida a partir da tua consciência. Por esse motivo, se você não tem uma vida com Deus, reconhece isso. Se você até aqui tem ignorado que Deus é digno de ser adorado e não tem o adorado da forma devida, se você reconhece que Deus nunca foi uma prioridade na sua vida e reconhece que isso é um pecado, e nessa noite no teu coração existe um anseio de adorar a Deus, de viver para a glória dEle, de alinhar o seu coração com o coração dEle, se você é essa pessoa que crê que Jesus pode te dar uma nova vida, uma nova história, uma nova forma de viver, se você não tem uma vida com Deus, mas deseja ter, aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, se você é essa pessoa, eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo, dizendo assim para Jesus:
Diga assim a Ele. Ele está aqui, Ele ouve a tua oração. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que eu não tenho te adorado de forma devida. Eu reconheço que o Senhor não é minha prioridade, e eu me arrependo disso. Eu me arrependo porque eu sei que o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória para todo sempre. E nessa noite, crendo no teu amor por mim, eu me rendo a ti, Jesus, e declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida a partir daqui. Creio que tu és o único que pode me salvar e me transformar, e por isso eu me entrego completamente a ti, e faço isso no nome de Jesus. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu creio que Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida. Eu quero muito orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Amém. 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 Deus está fazendo algo extraordinário na tua história hoje. Você que levantou sua mão, por gentileza, no lugar onde você está mesmo, fique em pé. Nós vamos orar por sua vida nesse momento. Nós cremos que você não está aqui por acaso. Cremos que Deus marcou um encontro com você para te resgatar, te transformar e te dar uma nova vida a partir daqui. Eu quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a acolhê-los. Você que está sentado, quero te convidar a juntar-se a nós em oração. Estenda as suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar ao Senhor, clamando a graça do Senhor sobre a vida deles. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que ninguém vai a ti se o Senhor mesmo não trouxer. E de uma forma misteriosa o Senhor tem se revelado a cada uma dessas pessoas. E por esse motivo, Senhor, nós clamamos a ti nessa noite. Encha-os com o teu Espírito. Derrame sobre eles a tua vida, Senhor. Que algo poderoso, sobrenatural possa fluir a partir daqui. E que eles possam, Senhor, a partir daqui viver como verdadeiros crentes no Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor transforme o coração, mente e vida deles por completo. Como igreja nós celebramos e os acolhemos no nosso meio como parte da nossa família na fé. Nos alegramos, ó Pai, porque cremos que o céu está em festa junto conosco, porque há salvação no nosso meio. E quando alguém se arrepende, o Senhor e os céus rompem em alegria, e por isso junto com os céus nós nos alegramos e clamamos o teu favor sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, fazer uma festa, se alegrar. Glória a Deus. Eu quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé no seu lugar. Você que está acompanhando essa transmissão e fez essa oração se rendendo a Jesus, queremos orar por sua vida também. Coloca nos comentários: eu me rendo a Jesus, para que também oremos por você. E você que fez essa oração se rendendo a Jesus, eu quero te fazer um convite bem especial. Assim que acabar o culto, logo mais, junto com aquelas pessoas que estão visitando a gente pela primeira vez, eu quero te convidar a ir ao nosso lounge, para que dessa forma também te recebamos lá e de alguma forma te ajudemos a caminhar a partir dessa decisão que você tomou. E no mais, nesse momento nós vamos ter a oportunidade de entregarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Por qual motivo nós entendemos que deveríamos colocar o momento de dízimos e ofertas depois desse momento aonde fomos ministrados pela palavra? Porque talvez uma visão até racional que você tem a respeito dos dízimos e ofertas é que os dízimos e ofertas, eles são uma espécie de sustento do clube gospel. E
deixa eu lhe falar uma coisa, é verdade, a igreja depende do seu dízimo e da sua oferta para existir enquanto instituição. Entretanto, nós não entregamos dízimos e ofertas em última análise para sustentar a igreja. Nós entregamos dízimos e ofertas como forma de adoração a Deus, e o resultado é a igreja ser sustentada. Obviamente a igreja tem muitas obrigações e encargos financeiros para que a gente possa fazer aquilo que fazemos. Aliás, diga-se de passagem, nós somos 25 igrejas, são 70 pessoas sustentadas integralmente para trabalhar em prol da igreja ao redor do mundo. Existe muita gente que depende da sua fidelidade e generosidade. Entretanto, acima disso, o que Ageu está nos ensinando é que adorar a Deus vem muito antes do que construir um prédio. O prédio, ele é apenas um símbolo de que Deus é a nossa prioridade. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países bem antigos, países em ruínas. E toda vez que eu viajo para algum país em ruínas, a gente encontra catedrais do período bizantino, catedrais com a estrutura barroca, igreja tal, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu fico pensando, se Jesus não voltar daqui 500 anos e forem escavar Joinville, essas pessoas que forem escavar Joinville, eles vão encontrar ruínas que apontem para uma geração que adora a Deus, sim ou não? Eu acho que vão achar a concessionária da Mercedes, vão achar o Garten Shopping, vão achar o Mirante, saudoso Mirante, vão achar uma série de coisas, mas que pouquíssimas delas denunciam que nós somos uma geração que de fato tem Deus como prioridade. E isso é um problema por si só. Portanto, enquanto nós dizimamos, ofertamos, que façamos isso com o coração entendendo que Deus é adorado através das nossas ofertas. Você vai poder fazer isso agora. Se você não tem essa prática, eu te encorajo a obedecer a Deus dessa forma. Aqui à frente vão estar alguns baldinhos. Você que trouxe a oferta em espécie, você pode colocar no envelope que tem na sua cadeira e trazer aqui à frente nesses baldinhos. Aqui na tela tem um meio digital para você fazer sua contribuição, mas uma coisa que talvez você nem percebe tanto, mas a gente passa um relatório da administração da nossa igreja, para que tanto você tenha clareza e transparência sobre a nossa administração, como também perceba os desafios que a gente tem vivido como igreja, e isso de certa forma te coloque em oração por aquilo que estamos fazendo enquanto igreja. Também ali atrás tem as máquinas de cartão. Enquanto nós cantamos e adoramos a Deus com as canções, você é encorajado a adorar a Deus também com suas ofertas e dízimos, amém? Vamos adorar o Senhor? Cristo, o nosso humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez o vivo caminho, nos deu plena comunhão. Diga: Cristo manso e humilde. Cristo manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele
serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez o vivo caminho, nos deu plena comunhão. E tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é tudo que temos, tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Eu creio que existe um chamado de Deus para que, como povo dele, nesses dias, nessa geração, nós construamos uma sociedade verdadeiramente próspera, famílias verdadeiramente prósperas. E isso não tem a ver com dinheiro, em última análise. Isso tem a ver com o coração, com a espiritualidade, com a moral, que desemboca em uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as oportunidades são dadas, uma sociedade onde as crianças são educadas na escola, uma sociedade que sabe votar no período eleitoral, uma sociedade que sabe economizar, administrar recursos e adorar a Deus com aquilo que possui. E eu creio que esse chamado começa com a sua vida, começa com o temor ao lidar com as riquezas deste mundo, sabendo que elas denunciam o nosso amor e adoração a Deus, ou a nossa idolatria e egoísmo. Quantos sonham com uma sociedade, com um Brasil no futuro mais próspero, justo, um lugar onde nossos filhos possam crescer um pouco mais em paz, os nossos netos possam viver em um lugar um pouco mais pacífico? Eu sonho com isso. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas que nós devemos adorar a Deus como prioridade, nós devemos. Deixa eu orar por sua vida, estenda suas mãos como recebendo. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra, ela não faz carinho em nós. Te louvamos porque a tua palavra nos confronta e coloca-nos no nosso devido lugar. E a começar em mim e a estender a nossa igreja, nós clamamos a ti. Que o Senhor seja sempre o primeiro, que o Senhor seja sempre o único, que o Senhor seja as primícias do nosso levantar e do nosso dormir. Senhor, desperta-nos para que façamos o nosso trabalho campo missionário,
para que façamos a nossa receita financeira instrumento para a glória do Senhor, para que façamos a nossa casa lugar de adoração, para que façamos os nossos produtos criados, clientes conquistados, instrumentos de evangelismo, instrumentos, ó Pai, de discipulado. Espírito Santo de Deus, liberta-nos da teologia da prosperidade falsa e caída e ensina-nos o caminho da prosperidade bíblica, adorando ao Senhor em todo tempo e elevando o Teu nome à mais alta posição. Abençoa, Pai, a vida financeira do Seu povo. Eu clamo a Ti, ó Pai, faça prosperar homens e mulheres de negócios no nosso meio, que o Senhor possa dar a eles a oportunidade de gerarem empregos, de poderem ter largueza nas suas finanças, para que administrem seus recursos com propósitos eternos. Faça prosperar profissionais no nosso meio, Senhor. Abençoa a casa daquele que está passando dificuldades, ó Pai. Abençoa, Senhor, a família daqueles que estão enfrentando desafios pontuais nesse momento. Que haja no nosso meio fraternidade e apoio mútuo, para que não haja necessitados entre nós. Ensina-nos, ó Pai, a administrarmos o nosso dinheiro para a glória do Senhor. Que Teu amor, Pai, seja sobre nós. Que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe. Que o consolo e a presença do Espírito Santo esteja conosco por onde formos. Para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia, você foi abençoado essa noite. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abraço o máximo de pessoas que você puder. Deseja a elas uma semana extraordinária. Que Deus abençoe a tua casa no nome de Jesus. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.